Olá, boa noite. Hoje estamos com uma live de entrevista hoje. Vamos ver se que aparece minha convidada hoje aqui. Assim que ela chegar, deixa eu mandar um aviãozinho aqui para ela. Assim, vai ser psicóloga Emanuela Hora. Ela trabalha principalmente com autocuidado para mulheres. E hoje, em alusão à semana do Dia das Mães, então nossa temática vai ser voltada para as mulheres, para as mães. Então a Manuela chegou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com ela. Deixa eu ver se consigo aqui. Veja se consegue entrar, Manuela. Fez aqui um convite para você. Se não, você faz o convite para mim para te adicionar. Deixa eu ver. Pronto. Olá, boa Como... noite. Tá Boa me noite. ouvindo? Como é que tá chegando o meu. Tá travando aqui. Tá travando. Então, eu vou tirar esses fonezinhos que eu acho que deve ser ele. Que ele é meio. Ele é Bluetooth e às vezes Feito ele que eu dá uma vou ver aqui esquisitinha. minha internet também. Acho que fica melhor agora. Tá Olá? chovendo, Tá aí chovendo? já começa a, a travar aqui. Você mora aqui em Aracaju também, né? Isso, moro aqui em Aracaju. Bem. Somos conterrâneos da mesma É. cidade. Eu moro na Aruana, e você? Eu moro perto do dia, No dia. bem pertinho. Então tudo pertinho. Muito bem. É. É isso. Daqui a pouco então a gente já vamos adentrar no seu tema. Eu só queria dar alguns recadinhos antes da gente começar. Estamos na semana do Dia das Mães, né? Então o nosso tema vai ser. Você vai trazer um tema assim, se autocuidado feminino, né? E, bom, o recadinho que eu tenho que dar é assim, simples, né? A questão lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Quem puder colaborar, tem várias aí, várias campanhas, vários Pix disponíveis. Procura aquele que você perceber que é confiável, né? Analisa quem é confiável. Então, uma colega minha mandou de uma pessoa que mora lá, então tem vários aí que você dá pra gente ver que não é falcatrua, pra gente poder ajudar. O E importante aos é todo mundo psicólogos, colaborar, né? Com o que isso, pode. isso. E aos psicólogos, né, que estão, né, que têm um treinamento de gestão de crise, de tragédia, acho que eles sabem como é, mas para aqueles que não estão ligados nisso, né, essa questão do transtorno de estresse pós-traumático, é importante que as vítimas de um trauma, de algo assim, né, elas fiquem 72 horas sem serem questionadas sobre isso, e que as pessoas não fiquem perguntando, e aí, como foi? E viu água subindo? É, e perdeu quem? Perdeu o quê? Fale mais. Então, essas coisas, tanto pessoas leigas, como jornalistas, ou até psicólogos mesmo, que acham que falar sobre isso agora pode ajudar. Na verdade, não, né? Nós temos estudos que mostram que falar nesses 3 primeiros dias é um fator que contribui para desenvolver o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, gente, para todos, né? Acolher a pessoa que passou por isso, tentar sanar as necessidades básicas, que é alimentação, água, onde vai dormir, esse tipo de coisa, dinheiro, né? Depois é que a pessoa vai processar isso, e aí um psicólogo também pode atuar trazendo, trabalhando a questão da esperança para o futuro. O Aaron Beck até fala sobre que é instilar a esperança, acho que é isso que ele falou.
e faz parte também do papel do psicólogo, né, tentar instalar, né, desenvolver essa esperança de um futuro para reconstruir sua vida. Então, eu já vi gente que psicólogo vai fazer o quê? Já vi gente falando isso. Para colegas minhas, né, que tá indo lá, e aí vem aquele hater, né? Vai lá para quê? A psicóloga vai fazer o que lá? Então, cada um tem seu papel. Sim, Então, aí, verdade. É importante até para ajudar estar preparado, né, para isso. Porque muitas é, pessoas pensam que, por ser psicólogo, tem condições de ajudar. E não é assim, como a gente já sabe. Tem que ter conhecimento de atendimentos em situações de crise também, né? Para não isso. piorar a situação. Exatamente, exatamente. A gente é amparado por técnicas, né, ferramentas, não é de qualquer jeito, né? Por isso que a gente é diferenciado. Verdade. Não é Bom, só a então, escuta, né? Como as pessoas pensam. A isso escuta e o mesmo, né? acolhimento é uma parte, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento técnico. Pois é, já pensou a gente passar 5 anos da faculdade para só saber Já ouvir? pensou? Aí tem a dó, né? Verdade. Então tá, eu acho que já podemos entrar no tema, mas se quiser falar um pouquinho sobre você, quem é Manuela Hora, Sim. né, sua trajetória um pouquinho, o seu nicho, sua especialidade, o que mais você gosta de trabalhar. Sim, vamos lá. Eu sou a Manuela Hora, como você já falou, sou psicóloga também, assim como você. Vou fazer 18 anos de formada, agora Hum, em agosto. uau. 18 anos e já trabalhei no setor público boa parte da minha vida, né, com as políticas públicas, mas há uns 6 anos eu só trabalho com psicologia clínica. Então, hoje meu nicho é autoestima e autoconfiança para mulheres. Então, por isso que eu aceitei esse convite e achei bem pertinente a gente falar sobre esse tema, já que estamos na semana do Dia das Mães. E autocuidado, primeiro de tudo, nós mulheres que somos muito cuidadoras, doadoras, e o vento aqui tá derrubando as coisas, viu? A gente se deixa muitas vezes de lado, né? E principalmente as mães. Então, eu acho que é um tema muito importante para a gente falar e trazer essa reflexão para que as mães se deem essa oportunidade de autocuidado. Então, eu já digo que essa live é uma oportunidade de autocuidado, porque a partir do momento que você vai ter conhecimento sobre algo e também aplicar aquilo, já é uma oportunidade de autocuidado. Você já tirou esse tempo aqui para saber mais como se cuidar, como se priorizar. Então, espero que vocês aproveitem, porque eu vou trazer coisas interessantes, né? Importantes, que muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas por certa culpa, porque a gente aprendeu que a mãe é uma doação exclusiva ali para os filhos, e é uma sociedade também que valoriza, né, essa doação extrema e essa falta de priorização. Então a gente aprendeu isso e vem de gerações repercutindo, né, esse cuidado excessivo com o outro, com os filhos e esquecendo de si mesma. Então eu acho que é um tema importante. Tá? Então, para a gente começar, eu vou falar primeiramente que autocuidado não é você estar bem o tempo todo. Muitas pessoas pensam que eu preciso estar bem e quando eu estiver bem em todas as áreas da minha vida, eu estou praticando o autocuidado e eu só estou me cuidando quando eu estou bem. Não é isso. O autocuidado é um conjunto de atitudes. É quando você tem várias atitudes em prol da sua saúde, em prol do seu bem-estar, aperfeiçoando seu estilo de vida, evitando situações, pessoas, lugares, coisas que vão trazer algum tipo de risco para você ou prejudicar a sua saúde mental. Então, é adotar hábitos que são mais saudáveis para você emocionalmente e também fisicamente, evitando os hábitos maléficos. Então, tudo isso é autocuidado. Então, as pessoas pensam muito em autocuidado como cortar o cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupa. Também são tipos de autocuidado, mas autocuidado vai muito além, né? E não é só terapia também. Tem diversas Uhum. atividades que são terapêuticas, porque as pessoas, o senso comum fala muito: estou com meus amigos, estou na minha terapia, estou bebendo, estou na minha terapia. Academia é minha terapia. Nada disso é terapia, tudo isso é terapêutico e importante para a saúde mental, inclusive. Mas terapia é uma coisa bem diferente, né? Terapia é quando você está sendo atendida por um profissional, psicólogo capacitado, que estudou ali, que tem técnica, que tem
ciência por trás para te conduzir a um tratamento. E não é só acolhimento e conversa, como as pessoas pensam. Então, isso é terapia. As outras coisas, outras atividades, são atividades de autocuidado, são terapêuticas. Então, a gente já sabe o que é autocuidado e o que não é. Você não precisa estar bem o tempo todo e você não vai estar bem o tempo todo. Mas a todo momento você pode escolher coisas que te façam ficar bem, né? Muito E bem. aí, você Tô percebe anotando. que os homens têm dificuldade de praticar o autocuidado? Como é? Tô até anotando as ideias, quando você vai falando, vou anotando aqui as ideias que vêm, né? Eu já. Quando você falou bebê, né, terapia, né, essas coisas todas, eu me lembrei de uma propaganda, não sei se você acompanhou, uma propaganda aqui da Aracaju, de um. Era um barzinho, tipo, um barzinho. A propaganda era assim: tinha um cara, né, segurando, você não precisa de terapia. Aí aparecia uma outra funcionária com uma plaquinha. Você precisa beber cerveja, uma coisa assim. Beber com os amigos. É, uma coisa assim, você precisa beber cerveja, você precisa de álcool, uma coisa assim. Aí a galera daqui ficou, né, pé da vida, né? Teve uma colega minha que fez um react, gravou um react no story dela, né? Dizendo que isso é um desserviço, né? Vem um barzinho dizendo que você não precisa de terapia, você precisa beber cerveja. Mas o que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? E que desconhece o que é uma terapia, o que a gente faz, né? Que é um treinamento. Como é que a gente vai sair dali daquela sessão de 50 minutos? Como é que a gente vai viver melhor essa vida? O que é que eu preciso ajustar? É um sono? É um exercício físico? É socializar? É estabelecer metas? É me alimentar melhor? É uma série de coisas que a pessoa vai ali e treina. O que é que eu vou levar para a vida? E aí sim, irá aplicar no seu dia a dia. Eu lembro de um cliente meu que ele trabalhava demais e ele estava querendo, não estava na dúvida se jogava um futebolzinho com os amigos dia de terça de noite. E não sabia se valia a pena, tal, né? Porque trabalha demais. Aí, ó, cara, se você jogar futebol de noite com seus amigos, você vai ter múltiplos ganhos numa tacada só. Primeiro, você vai praticar um esporte. Segundo, vai socializar mais. Terceiro, vai ser uma pessoa menos estressada. Quarta, vai trabalhar menos porque você vai sair mais cedo do trabalho. Quinto, você vai ser um pai e um esposo mais paciente porque você está fazendo um esporte também, está diminuindo a ansiedade. Então, existem múltiplos ganhos numa tacada só. E isso foi o que fez para convencer ele, né, a fazer isso. Então, perceba que é uma coisa que em terapia ele aprende e vai lá e aplica na vida. E você falou algo interessante aí sobre ser um melhor pai, né? E é justamente com esse tema que eu quero entrar no assunto para as mães, porque, como eu falei, já existe muito a culpa, né? De que eu preciso priorizar meus filhos. E eu atendo muitas mulheres que sentem culpadas porque trabalham o dia todo, sentem culpadas porque precisam viajar a trabalho, sendo que isso não é percebido nos homens, tá? Então, É, assim, já existe essa culpa que é muito reforçada socialmente e uma coisa que eu trago sempre para elas é que quanto mais elas se cuidam e elas têm momentos de lazer, de prazer, de diversão, elas têm menos estresse, elas melhoram a autoestima dela, a autoconfiança dela e elas são mães melhores. Né? Mães felizes são mães melhores para os seus filhos. A gente sempre pensa. Quando eu trabalhava com criança, e aí eu dava palestra de educação emocional, que quando eu fui me apresentar eu acabei não falando, né? Eu falei que eu sou psicóloga formada há 18 anos, mas não falei o que eu já fiz, né? Eu trabalho com educação emocional positiva, que une as habilidades sociais, o ensino das habilidades sociais, terapia cognitiva comportamental, arte terapia, e também tem uma formação em inteligência emocional, que para a gente na TCC é trabalhar habilidades sociais com regulação emocional. Então, eu isso. sempre trabalhei isso com crianças e depois eu deixei de trabalhar com crianças e trabalho com adultos. E aí eu fazia muitas perguntas aos pais, eu falava, o que vocês querem, o que vocês mais querem para os seus filhos, né? E todo mundo respondia, eu quero que meu filho seja feliz. Não tem como ter crianças felizes sem pais saudáveis e felizes também. Inclusive, não tem como a gente ter saúde sem autocuidado. É impossível. O nosso bem-estar está relacionado diretamente à nossa saúde.
Então, não tem como a gente ser saudável sem autocuidado. E autoestima e autocuidado também são inseparáveis. Então, veja como uma coisa puxa a outra. Se eu quero ter bem-estar, eu quero ter saúde, eu preciso cuidar de mim. Se eu quero ter filhos felizes e saudáveis, eu preciso também ser essa mãe feliz e saudável. E para isso eu preciso de autocuidado. Então, sempre é importante essa priorização do seu autocuidado, que é muito difícil para as mães. Eu sei, eu sou mãe, eu sei que muitas vezes é difícil a gente conseguir um tempo para a gente, né? Hoje eu já consigo fazer isso, mas eu acho que mães que estão mães recentes, né? Mães que estão no puerpério, mães que não têm rede de apoio, é muito mais difícil. Então, por isso que eu sempre sugiro, não pense na situação ideal, que seria você ter alguém para você fazer 1 hora de atividade física. Talvez não seja a sua realidade no momento. Então, o que você tem são 10 minutos, é 10 minutos de alguma atividade física. O problema é que as pessoas, elas desqualificam os pequenos passos e que fazem toda a diferença. Então, a gente começa com 10 minutos, com 15 minutos, com a caminhada no próprio condomínio, com a caminhada com o bebê dentro do carrinho. O que é possível para você cuidar de você mesmo? É pensar na situação que você tem, o que é possível. Às vezes é só um banho mais demorado. Pedindo a alguém que olhe, cuida aí da criança, que eu preciso tomar um banho com qualidade, porque às vezes a gente não consegue. A minha filha tem 11 anos de idade. E eu digo a você, até hoje eu sou interrompida várias vezes no banheiro. Ainda. Filha, por favor. Ela já abre assim, sabe, com tudo. Eu disse, meu Deus do céu, 11 anos de idade e a gente não tem privacidade ainda. Passa a chave. Mas ainda tem a batida de porta. Então, às vezes a gente precisa mesmo pedir a nossa rede de apoio. Às vezes a rede de apoio precisa ser paga, né? Quem não tem um marido, alguém que cuide junto, o pai, né, que cuide junto. Então, é importante esse pedido de auxílio como uma forma de autocuidado para se priorizar, né? Porque você precisa lembrar disso. Autocuidado, saúde, inseparável. Se eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, se eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, para ter um momento de lazer com a minha família, com os meus amigos, se eu não tenho tempo de estar sozinha fazendo coisas que antes para mim são coisas prazerosas, o meu nível de estresse aumenta. Consequentemente, a minha possibilidade de adoecer também aumenta, né? E aí eu acho que muitas mães que têm essa dificuldade de priorizar o autocuidado têm que pensar nisso. A saúde tem que estar em primeiro lugar. E eu sempre trago analogia sobre a máscara de oxigênio que é orientada lá no avião, né? Do avião, Você né? coloca a máscara em você e depois você ajuda as pessoas que necessitam, como crianças, idosos e outras pessoas que têm alguma necessidade especial. Ou seja, por que essa máscara primeiro tem que ser para você? Porque você primeiro precisa se salvar, senão não consegue salvar ninguém. Isso também é na vida. Essa máscara ela precisa ser colocada primeiro nas mães, primeiro em si mesma. Quando eu tenho saúde, eu tenho saúde mental, eu tenho saúde física, eu tenho condição de cuidar de outra criança, de outra pessoa, né? De outro ser vivo. Então, eu trago sempre essa reflexão para as mulheres que eu atendo. Lembre dessa analogia e crie mesmo esses momentos de priorização. Muito bom. As mães realmente subestimam o quão adoecedor pode ser uma rotina em que ela tem que se dedicar de corpo e alma todo o seu tempo para os afazeres da criança ou doméstico. Eu lembro de uma mãe que eu atendi que era mãe solteira, mas ela tinha o suporte dos pais. O filho tinha uns 5 anos na época, se não me engano. E ela chegou para mim assim, eu queria, final do expediente, tardezinha, pegar minha bicicleta e dar uma pedalada. Mas tanto ela se cobrava de que, poxa, mas e meu filho, eu tenho que deixar com minha mãe e tal, não sei o quê. As mães se cobram de que não pode, só pode se ausentar da presença do filho se for para trabalhar. Se for para um lazer, se for para sair com as amigas, se for para um encontro, não pode. Lazer não pode. Só pode se ausentar da presença do filho se for para trabalhar ao motivo de doença. Então, essa permissão que ela teve e também motivar para que ela tivesse uma resiliência em chegar em casa, botar a roupa de malhação, né? Pegar a bicicleta e fazer esse trajeto,
aquilo foi transformador para ela. Ela percebeu que tem um momento de se cuidar, um momento de fazer um exercício, de se sentir bem. E ela entregar muito mais na educação do filho, sendo uma mãe muito mais paciente, muito mais assertiva, né? Na medida que se autocuida, na medida do possível, né? Porque nem sempre o sono vai estar preservado. Muitas vezes vai dormir menos, vai ter menos tempo de estudo, vai ter menos tempo para muitas coisas, porque está ali se dedicando à criação daquela criança, que bota aí uma década de uma dedicação muito, muito maior, né? Então, perceber que é preciso colocar algumas melhoras de qualidade de vida na medida do possível, não negligenciar, não achar que é bobagem, faz muita diferença. E isso aí entra no que você falou da educação positiva. Que a educação positiva, pelo que eu li, alguma coisa, a priori é transformar os pais para que eles sejam pais melhores para educar o filho. Não é voltado para a educação do filho, não é voltado para educar os pais. Me corrija se estiver errado, tá? É voltado para educar os pais para que eles sejam melhores, mais educados emocionalmente e poder ser assertivo com o filho. E também saber como é que eu posso intervir aqui em uma birra, como é que eu posso colocar limites, para que. Porque qual é a ideia geral? Não, eu fui educado apanhando e tô aqui, tô bem, não sei o quê. Sem sequela, né? Eles dizem, sem sequela. Fui criado apanhando, não tenho sequela nenhuma. Ah, Não sim, certo. dorme, não consegue lidar com os relacionamentos, não tem regulação emocional e pensa que está sem É. sequela, né? E a questão são muito rápidos em achar que não tem problema nenhum em bater, mas ficam cheios de dedos em achar que não, eu posso elogiar, eu posso demonstrar afeto, eu posso recompensar. Ah, não pode porque eu vou estar, sei lá, estragando a criança, dando afeto demais, recompensando com alguma coisa. Aí isso é estragar. Bater não é estragar. Sabe? É essa distorção, né, que ouço críticas de quem é contra a educação positiva, de pessoas que não entendem o que é, né? Acho que a educação positiva é ser bonzinho, é ser negligente, né? É dizer sim a tudo. E não é assim. É uma assertividade. Então, nesse processo de autocuidado, um dos pilares que eu sempre falo é a autorresponsabilidade, porque a pessoa precisa decidir que vai se cuidar. Diego falou aqui que, digo mais, se tratando de mãe casada, essas atitudes são necessárias como benefício no relacionamento. Perfeito. Agora, também, se tiver um companheiro que seja, de fato, comprometido com a educação, né? Porque muitas vezes o que acontece com a educação e com o cuidado em geral, o que acontece é essa responsabilidade de ficar para a mãe. Então, por isso que ela fica mais sobrecarregada. A sobrecarga mental e física da mãe, gente, vocês, homens, eu acho que nunca vão conseguir entender. Porque a gente pensa nos mínimos detalhes, enquanto vocês são mais objetivos, né? Eu vi uma entrevista uma vez de Ivete Sangalo, que ela falou assim, tem a mala dos filhos, a mala normal para viajar, e tem a mala do e se? E se adoecer? E se fizer frio? E se fizer calor? Então, esse e se é o tempo todo. E não estou falando no e se catastrófico, mas o e se de se proteger, de se antecipar a qualquer problema que pode surgir ali na vida do filho. Então, a gente pensa em tudo. E isso é muito pesado, sabe? Essa sobrecarga é imensa. Então, quando não tem... Salvo as questões, mas a priori já começa, toda a diferença já começa na gestação. Toda mudança hormonal, física, psicológica já começa na gestação, no parto, no pós-parto, no amamentar, né? Não é raro acontecer de depressão pós-parto. Então, muitas mulheres nem percebem que entraram numa depressão depois que a criança nasceu. E aquela situação vai se arrastando por anos e vai se tornando uma pessoa ou depressiva, depressão em si mesmo, ou até uma irritabilidade, uma agitação, enfim. Porque já começou lá, uma depressão pós-parto que às vezes nem foi tratada ou não foi reconhecida. Então já há uma diferença aí
entre mãe e pai. Já começa na parte física mesmo, não É só verdade. no trato, no cuidado. Então, por isso que é muito importante essa autorresponsabilidade. É entender que eu não posso terceirizar o meu autocuidado. Eu não posso esperar que o meu marido, ou se for casada com a mulher, eu não posso esperar que a minha companheira, apesar de ser mulher, pode ser também que não entenda, né? Quando foi quem gestou, foi a outra companheira. Então, eu não posso esperar que as outras pessoas sejam responsáveis pelo meu autocuidado, que as pessoas com quem eu convivo entendam. Até a mulher mesmo, a outra mulher, minha mãe, eu não posso esperar que a minha mãe venha me salvar no sentido de, no dia que minha mãe entender, isso eu estou falando porque eu atendo mulheres que tiveram filhos e muitas vezes há essa expectativa de eu pensava que minha mãe ia me ajudar mais, eu pensava que eu ia ter mais apoio. Então a gente não pode esperar isso, de que a outra pessoa vai entender que você está sobrecarregado e você precisa se cuidar. Não pode esperar que outra pessoa venha te salvar. A autorresponsabilidade, a responsabilidade é sua pelo seu cuidado. Não terceirize essa responsabilidade. Então, tudo começa também com a decisão. Eu vou cuidar de mim, ainda que eu tenha pouco tempo no meu maternar, mas eu vou me priorizar. Primeiro ponto é a decisão. Segundo, que vem com a autorresponsabilidade. Segundo ponto é o autoconhecimento, que é quando eu me conheço. Eu entendo as minhas necessidades. Eu entendo, por exemplo, que se eu estiver muito estressada, eu, Emanuela, gosto de ir para a praia. Eu sei que me ajuda. Então, Oh, será que eu, bacana. enquanto mãe, que estou muito sobrecarregada, não consigo uma ajuda com alguém, com meu filho, para eu ir 1 hora caminhar na praia, meia hora caminhar na praia? Isso é entender as minhas necessidades, é entender que se eu estou em privação de sono, se eu estou muito cansada, eu posso e devo fazer coisas que vão me ajudar. Talvez aquilo ali não vai resolver para sempre, né? Se você não tem rede de apoio, você vai ficar extremamente sobrecarregada. Mas se eu posso pedir ajuda de uma pessoa, se eu posso pagar a uma pessoa um dia para poder eu ter esse descanso, eu preciso Isso. fazer isso por mim. Então, isso parte também do autoconhecimento, de eu entender as minhas necessidades, o que é importante para mim, o que vai me ajudar nesse processo de desestressar mesmo, de me cuidar, para eu Isso. ter mais leveza no meu maternar. E você falou o exemplo da praia. Para mim também a praia é um recarregador de baterias. Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, um exemplo pessoal. Meus filhos, eu tenho dois, né? Um de 8 e outro de 5. Eles estavam na escola e daqui a pouco eles iam chegar com a mãe em casa e tal. E eu acho que eu tinha chegado de plantão, não sei, eu estava muito cansado, estava até estressado, tem muita coisa para fazer na casa, estava uma bagunça. Eu tenho que arrumar casa, tenho que fazer comida. Aí, bicho, tô estressado pra caramba, velho. Olha o autoconhecimento, é perceber como eu estou. Porque se eu não perceber, quando eles chegassem, eu ia descontar neles. Ia ficar irritado, ia dar uma resposta atravessada e tal. Mas eu sei, poxa, eu não tô legal, eu tô irritado aqui. Então, quando eles chegarem, a tendência é que eu vá descontar neles. Uma hora eu moro pertinho da praia, né? Aí eu sei que praia me recarrega, me deixa bem. Aí eu vou pra praia. Só que aí qual foi o que aconteceu? Vem um pensamentozinho sabotador e diz o quê? Pra quê? Eu tava tão cansado assim que, pra quê? É só areia, é só água, sol. Sabe? O pensamento sabotador dizendo que isso tudo não é besteira, não vai mudar nada. Mas eu tenho um autoconhecimento suficiente para dizer que não, eu sei que eu vou me sentir melhor. Então eu me forcei aí. E dito e feito, né? Eu fui, me recarreguei, voltei super, super para cima de alto astral. Totalmente diferente. Então, sabe, às vezes a gente quer vencer o negócio, nem que seja na raiva. Não, eu vou vencer esse negócio, nem que seja, né, de qualquer jeito, e eu vou dar patada em todo mundo, e quem quiser que ache ruim, que me aceite como sou. Mas quando eu me autoconheço, eu sei, não estou bem, e eu sei como me regular. E eu vou atrás de mecanismos para isso. Quem não tiver uma praia pertinho, tem outras formas. Pode fazer mindfulness, relaxamento, assistir a alguma coisa que acha divertida, fazer qualquer coisa que perceba que relaxa. Botar uma música, às vezes eu tenho uma playlist de músicas que eu sei que bota para cima, que levanta o astral. Às vezes eu boto uma playlist de música, pô, isso aqui me levanta. Então, essas estratégias, né,
que a ionoterapia ajuda a fazer isso, né? Como é que você vai se autorregular quando você perceber que não está legal? Quais são as formas? Então é isso, é uma forma, né? Eu usei a praia. E aí também eu pensei o quê? Porque eles merecem o meu melhor. Eu preciso fazer isso não só por mim, mas por eles. Eles merecem o meu melhor. Então também fiz isso por eles também. Legal, gostei dessa frase. Eles merecem o meu melhor. E nós pensamos isso, né? No maternar, a mulher pensa, meus filhos merecem o melhor, mas não pensam no meu melhor, né? Eles merecem que eu esteja bem. Eles merecem que eu esteja descansada, relaxada, feliz. Sábado teve um evento na escola da minha filha e aqui em Aracaju está se tornando frequente, eu estou achando ótimo, as atividades de Dia das Mães e Dia dos Pais serem diferentes. Por exemplo, ano passado foi na praia, eu com a minha filha. Dia dos Pais eles foram para o cartódromo, eu já soube de outras escolas que teve samba, shows, enfim. E esse ano, sábado, a escola que minha filha estuda fez um Dia das Mães sem os filhos e não teve muita adesão. Aí a diretora falou que estava triste, né? Porque muitas mães falaram que não fazia sentido um Dia das Mães sem os filhos. Porém, eu entendi a proposta delas. Elas fizeram uma atividade com a gente. Na sexta-feira eu estava lá. Diversas atividades das crianças com as mães. Eles chamaram de mamãe atleta. A gente foi para a quadra jogar. Mamãe cientista, então ia para o laboratório. Mamãe maker, ia para a sala maker com as crianças. Então teve essa interação. Só que no sábado a festa era para as mães beberem, dançarem. Teve banda, teve bebida. E assim, por mais que muitas mães falarem, mas qual o problema de trazer as crianças? Eu vi mães lá bebendo e dançando muito. E foi uma festa na piscina. Quando uma mãe, eu não vou generalizar porque acontece, mas quando uma mãe ia se sentir tão confortável ao ponto de beber o tanto que ela quisesse, dançar e estar na piscina livremente. Isso. Nós estaríamos preocupados com eles na piscina. Exatamente. Nós estaríamos... a minha filha já é maiorzinha, mas as outras mães com filhos pequenos tendo que olhar. Então, assim, a escola entendeu que a mãe precisava daquilo. E eu achei aquilo ali fantástico. Mas não teve adesão. Então, eu até falei nos meus stories hoje para divulgar a nossa live, eu falei sobre isso. O quanto que eu sei que tem mães que não tem com quem deixar a criança, como já foi muitas vezes o meu caso. Mas eu fico pensando realmente naquelas que não viram sentido em se divertir seus filhos. Como aquilo é forte. Sendo que 364 dias no ano, nós somos mães e estamos com os nossos filhos. Então, um dia que a escola proporciona sem os filhos, não faz sentido comemorar o Dia das Mães, sendo que aquele é um momento de diversão, de lazer, que a escola pensou na mãe verdadeiramente. Quem pensa na mãe, gente? É muito raro alguém pensar na mãe. Pensa na criança, pensa no super pai que faz tudo que a mãe sempre fez. Ainda menos, muitas vezes. Não vou generalizar, mas muitas vezes faz muito menos do que as mães, mas são rotulados como super pai. E a mãe é mãe, tem que fazer e é obrigação e pronto. A sociedade encara dessa forma. Então, a primeira vez que a escola pensa em mães se divertirem sem filhos. E aí não teve adesão, teve poucas mães. Foi ótimo, foi divertido e isso me chamou a atenção. Na dificuldade que as mulheres têm de se permitir esse cuidado. Eu vou me divertir sem meus filhos. E era um dia permitido que... Eu sei que em muitos relacionamentos as mulheres não têm essa liberdade de sair com as amigas para se divertir. Eu sei, eu atendo mulheres. Eu tenho essa liberdade. Mas não é a maioria da mulher. Mas no Dia das Mães, no evento que é na escola, muitas conseguiram que os maridos ficassem com os filhos para elas se divertirem. Nossa, incrível, né? Nossa, incrível mesmo. E eu ouvia isso de algumas mães falando, olha, dizendo que eles já tinham ligado, perguntando quando elas iam voltar. Então, assim, você vendo doido talvez com o próprio seja filho. o único momento que elas possam fazer dentro do relacionamento delas, de estarem com outras mulheres, de dançarem, de beberem e ter o pai cuidando das crianças. Talvez seja o único. Só que muitas pessoas não percebem isso, mas isso é muito frequente. Então, eu fiquei bem assim, pensativa sobre isso, né? Então, achei ainda mais pertinente esse tema.
de o quanto é necessário e terapêutico, o quanto sábado foi necessário e terapêutico para essas mulheres. Então, que mais mulheres possam se dar esse direito de se divertirem sem as crianças e sem culpa, sabendo que as crianças, claro, deixando as crianças com pessoas confiáveis, né? Sabendo que elas estão bem cuidadas e que vocês vão voltar, mulheres, mais felizes, inclusive para casa, depois desse momento, né? Então, eu trouxe alguns tipos também de autocuidado para a gente conversar, porque as pessoas falam muito do autocuidado, que é unha, cabelo, é fazer uma compra de uma roupa nova para se sentir mais bonita. Tudo isso é importante. Eu acho sim que a gente precisa investir na nossa imagem, em se olhar no espelho e se sentir bem. O autocuidado físico é necessário. E o autocuidado físico inclui a atividade física, que aí é a liberação de serotonina, de dopamina, de hormônios do bem-estar. Você, inclusive, tem mais energia e disposição para cuidar e correr atrás das crianças. Isso. E a atividade física é um autocuidado físico e mental, né? Que é um ansiolítico natural e é um antidepressivo natural. Então, eu acho que a gente não, que eu dou, mas a população, de uma forma geral, não dá devida importância à atividade física. E a atividade física é um pilar extremamente importante para a sua saúde emocional, para o seu bem-estar. Atividade física, uma alimentação boa, higiene do sono, mudanças comportamentais, né? Mudanças de hábito, terapia, medicação quando preciso, tudo isso compõe o seu bem-estar. Então, a atividade física, sim, é importante. Dormir bem. As pessoas não têm noção do quanto que a forma como vão, né, dormir, o horário. Se bem que ultimamente eu estou até dormindo tarde, mas eu sei que não é legal. Então, eu fico tentando me regular sempre, porque a gente precisa, sim, dormir mais cedo, fazer higiene do sono. Quanto que no outro dia, uma noite bem dormida faz com que a gente tenha maior concentração, maior produtividade, menos irritabilidade. Então, uma alimentação saudável também é um autocuidado físico. Os cuidados com o corpo, de uma forma geral. Hoje eu fui fazer uma massagem relaxante. Que delícia, como é bom. Momentos de pausa, de você descansar. Eu dei uma palestra, eu assisti uma palestra num curso que eu fiz de psicologia positiva em São Paulo, e foi um professor de Harvard, o Tal Ben-Shahar. Ele é professor dos cursos de uma das matérias mais disputadas lá em Harvard, que fala sobre felicidade. E aí ele trouxe para a gente assim, gente, o estresse não é o problema. A humanidade sempre teve estresse. Os nossos primórdios, os nossos ancestrais sempre viveu estresse, porque eles precisavam caçar e tentar sobreviver, né, para não ser atacado pelos animais, enfim, para não ser presa fácil. Então, eles viviam um momento de estresse. Mas qual a diferença? Eles tinham esse momento de estresse para sobreviver, iam caçar, mas eles voltavam para as cavernas e iam dormir tranquilamente, descansar. Então, eles tinham pausa. Mas estresse sempre existiu. O problema da gente é que a gente vive sob o estresse o tempo todo. Então, essas pausas de forma consciente, por isso que a gente precisa de férias, as pessoas têm férias. Não é à toa que as pessoas têm férias, é justamente porque senão a gente não aguenta. Só que a gente, as pessoas que trabalham, eu não sou autônoma, tenho uma facilidade maior, mas que trabalham e talvez não tenham essa consciência, elas trabalham o tempo todo e elas só pensam em eu vou descansar uma vez no ano ali nas férias. Mas se você bem souber, se você tinha essas pausas ao longo dos dias, né? No fim de semana, eu vou ter um dia de descanso e de lazer. Durante o dia de trabalho. Isso foi o Tal Ben-Shahar lá na palestra que falou. Você pode parar e botar um alarme no celular e ir para o banheiro, no meio do seu trabalho, e fazer momentos de respirações profundas. Ele disse, isso também já impacta na sua saúde emocional, já tem uma alteração no nível de bem-estar, de relaxamento. Simplesmente por você respirar, pelo menos 4 vezes, respirar de forma consciente, porque respirar a gente respira o tempo todo. Respirar de forma consciente pelo menos 4 vezes no dia. Veja, isso quem falou foi o especialista lá da felicidade, estudioso da felicidade da Universidade de Harvard. Então, Quanto a assim, isso, coisas simples, só que a gente passa por cima.
Eu estava lendo um artigo esses dias, é, porque eu estava falando sobre burnout, né? Então, no mês de abril, abril verde, né? Eu fiz algumas lives e uma palestra presencial falando sobre esse estresse laboral, o burnout, né? E aí eu estava papirando para poder, né, falar um pouco melhor, né? E aí eu li um artigo que existem 3 técnicas que são o suprassumo para você conseguir lidar, diminuir o estresse no trabalho, né? A maior de todas é o relaxamento progressivo de Jacobson. Então, para o público leigo, é, de modo geral, né, é assim: você vai contraindo e relaxando cada grupo muscular seu. Mão, antebraço, bíceps, coxa, peito, pescoço, pernas, abdômen, por aí vai. Tem um passo a passo melhor que, né, quem quiser, eu tenho até um material, posso passar. O segundo, esse é o mais efetivo de todos. Para você ver que, que incrível. Isso faz uma enorme diferença. Tem até um gráficozinho que eu salvei, o quão diferença faz de você conseguir controlar o estresse. E esse estudo foi na questão do ambiente de trabalho. O segundo foi usar a imaginação para visualizar um local relaxante, que geralmente é natureza, praia, coisas que trazem o verde, né? Porque o verde em si, imagens de árvores, folhas, já traz um relaxamento. Então, a gente imaginar que está nesse local, de olhos fechados, imagina, pode colocar um som de ambiente, de chuva ou de canto de pássaros. Essa imaginação também faz com que a gente consiga relaxar. E o terceiro mais efetivo, né? Não é tão efetivo quanto esses dois, mas o terceiro é o mindfulness. É o fazer a respiração diafragmática, que existem várias formas, mas o que eu mais gosto de explicar é, ó, você inspira o máximo que você puder, segura e assopra, como se soprasse para um canudinho, e vai fazendo isso até relaxar. Então, parece bobagem, até simples demais. Mas funciona, está comprovado isso aí. Então, não é preciso nem recorrer, né? Muitas vezes, né? Claro que tem. Às vezes é preciso recorrer a medicações. Mas para que as pessoas não se valham só com remédio, ou acham que é bobagem, que não é. Temos aqui trabalhos que já provam que isso já traz resultado. Então, o estresse, ainda mais o estresse, né? O pessoal da caverna sabia que um tigre você tem que lutar, esse estresse e depois cai fora. No dia de hoje, o estresse é invisível. A gente está estressado por um boleto, sabe? É um negócio que não está ali. E às vezes está na imaginação. Hoje eu atendi um Engraçado que tem cliente menos que. risco de vida Exato. hoje, né? Em relação ao passado, Totalmente. mas o estresse é maior. Hoje tem um cliente meu que ele falou que ele voltou de férias, né? Aí ele, no primeiro dia que ele voltou para o trabalho, ele sentiu um pico de adrenalina. Aí eu puxei. O que, é que você pensou, tal? Ah, eu pensei que eu tenho que atualizar o trabalho em uma semana. Tá vendo? Que você já chega e, sem querer, você já pensa, estava de férias. Cheguei, vi o trabalho acumulado, poxa, tenho que correr para botar em dia. É necessário? Não, não é necessário, não tem um prazo assim. Então, cara, é uma cobrança que ele já estava acostumado, né, e ele já tá, né, trabalhou isso, já percebe isso, já se regula. Antes ele se cobrava tal. Então a terapia serve para isso, ó. Ele perceber uma descompensação, saber como se regular, né? Falar consigo mesmo que, peraí, estou exagerando, não preciso disso tudo. E normaliza, né? Então, esse estresse, muitas vezes nos dias de hoje, é algo que a gente só está prevendo uma catástrofe. Mas que, na verdade, não é catástrofe, não é uma coisa que vai nos matar, não é uma coisa absurda. Então, esse é o estresse de hoje em dia, né? Que é o estresse invisível, né? A questão do sono e exercício também que você trouxe são hábitos que a gente chama de hábito angular, porque em cima dele tudo se sustenta e sem ele nada se sustenta. Então, se você troca a noite pelo dia, né, durma pelo dia e fica acordado de noite, cara, não tem jeito, você não vai ter uma vida legal não. Ah, mas eu estou acostumado. Aí você está acostumado, você tá lutando contra toda uma carga genética ancestral de que nós, sempre, desde as cavernas, a gente dorme de noite e o sol raiou, a gente acorda. Aí agora você está acostumado a fazer o contrário.
Inclusive, Então, aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. isso. E às vezes a pessoa está agitada demais, é irritada demais. Se a pessoa acha que está bem assim, imagine se ela regular o sono, é que vai estar bem mesmo. Então o sono ele é essencial. Não dá para fazer nada de saúde mental sem estar regulado. E exercício também é outra questão fundamental que ele automaticamente já regula um bocado de outra coisa. E como você falou, às vezes pouco tempo, meia hora, 10 minutos. Se você for no YouTube, né? Tem uns canais, né? Que em 10 minutos já arrebenta você de exercício. Eu Eu gosto assino de fazer yoga no canal do YouTube. E às vezes 15 minutos eu fico bem cansada. morta, né? Bateu a meta. Mas e para a saúde mental, uma caminhada, acho que eu chutaria 20 minutos caminhando no máximo. Agora eu tenho que relembrar como é que é. Mas o que eu lembro é uma caminhada, vamos supor, no máximo 20 minutos, com uma intensidade o suficiente para que você possa ofegar um pouquinho, já faz bem para a sua saúde mental. E basta 3 vezes na semana. É 3 ou 2, eu acho que são só 2 vezes na semana. Só. 2 vezes na semana, de 20 minutos, já faz diferença na saúde emocional. Então, é uma coisa que é factível. Né? Então, não precisa ser um atleta, nossa, tem que puxar ferro, não sei o quê, para a questão emocional ter efeito. Tá? Questão emocional. Para quem quiser se desenvolver mais, né, ter Resistência. mais resistência, melhorar o cardio, melhorar o condicionamento muscular, aí já é os 500. Mas no que tange a questão emocional, 2 vezes na semana, por 20 minutos, você já consegue fazer essa regulação, já faz diferença. Então, não tem como, no processo de terapia, e a pessoa não fazer exercício, também não vai muito para frente, não. Inclusive, tem artigos falando que determinados transtornos psiquiátricos, se você toma só medicação, sem fazer terapia, não tem evolução. Ou seria a mesma coisa de você. Não, deixa eu reformular. Seria muito melhor você fazer atividade física e terapia do que só medicação. Porque terapia e atividade física você vai ter um maior resultado do que só medicação. Mas o que é que a população, a maior parte, faz? A medicação, que é o mais fácil. Eu pego um comprimido e tomo. Aí elas Isso. acham que vai ter evolução. Sem mudança comportamental, é muito pouco provável que você não vá melhorar, né? Então, você pode até estabilizar, se tiver um nível de ansiedade alto. Agora, só a medicação não adianta. Agora, também tem alguns transtornos que não adianta também só a terapia, precisa da atividade física. E outros que são comprovados, se você tiver que escolher só a medicação e a terapia, ou só a terapia, é melhor fazer a terapia e a atividade física, né? Então, muitas A pessoas não medicação têm pode, às vezes, a medicação às vezes pode até trazer um bem-estar, mas se ela não fizer uma mudança de rotina, né, de fato, aquela medicação vai perder o efeito, né, e aí ela vai afundar de novo. Aí vamos aumentar a medicação, mudar a medicação. Eu lembro de uma mãe que eu atendi, né, para até voltar até o tema da maternidade, né, e ela não saía de casa. Então eu tive que ir na casa dela fazer o atendimento. E eu buscava com o marido e com os filhos, né, ó, pega ela e sai. Ela gosta da igreja? Vai com ela para a igreja. Gosta da praia? Vai com ela para a praia. Tem que ir fazendo ela agir. A ativação comportamental, né? Que é o que mais traz resultados para vencer a depressão. São a ativação comportamental, que a pessoa vai começando, pouco a pouco, a fazer atividades que, mesmo que no início não tenha prazer nenhum, mas aos poucos vai vindo um prazer, vai ativando, vai agindo. Então não se vence a depressão enfurnado num quarto só meditando e tudo mais. Tem que partir para a vida. Tem que ter uma ação, né? E, e, e essa mulher, né, ela falou para mim que ela não recebia afeto da própria mãe, não recebia um eu te amo, um carinho, um abraço. E ela
transmitia isso para a própria filha também. E a filha adolescente disse: mãe, eu preciso que você diga que me ama, me abrace, olhe meus olhos. Quer dizer, eu não consigo fazer isso. E como aquela filha estava com ideação suicida e tal, eu falei: mas você precisa fazer isso com sua filha, porque ela tá morrendo aqui, dentro dos seus olhos. Então, você não aprendeu a expressar o amor pelo seu próprio histórico. Mas agora você vai aprender aqui a expressar o amor que você sente pela sua filha. Que você sei que você ama. Você demonstra isso. Mas ela quer que você olhe nos olhos. Ela quer que você a beije, que a abrace, que diga que eu te amo. Então a gente foi fazer trabalhando assim e ela conseguiu fazer. Expressar para a filha tudo isso. E fez uma grande diferença. Foi o que salvou, na verdade. Esse clamor, né? Então, ó, é mais ou menos isso, né? O quanto algumas pessoas estão tão feridas pela sua própria criação que na hora, né, essa mãe, ela não consegue expressar. Ela pode dar regras, ela pode educar, comida, roupa, mas o afeto, às vezes não sabe. Fica cheio de dedos, não sabe fazer. E eu já ouvi também de pais e mães falarem assim: eu não preciso que meu filho me ame. Eu não preciso, não. Já ouvi falar que eu quero que me temam. Já ouvi essa. Prefiro que tenham medo de mim, né? Eu quero que me obedeça, que me respeite. E eu pensei assim, na verdade, isso é uma forma de justificar para si mesmo uma incapacidade de fazer com que o próprio filho o ame. Porque todo pai e mãe quer ouvir da boca de um filho: papai, mamãe, eu te amo. Todo mundo vai ficar com o coração quentinho ao ouvir de um filho que, papai, mãe, eu amo você. Pô, quem não gostaria? Mas quando fala eu não preciso, é só para dizer que eu não sei fazer isso, eu não sei fazer com que ele me ame, então eu digo que eu não preciso disso e vou aqui sendo um autoritário, um negligente, uma coisa. E aí entra a educação positiva até, né? De como eu expresso todo o afeto do mundo, todo o carinho, mas colocando limites, é claro. Né? Educação positiva não é deixar e fazer, né? Laissez-faire, né? É saber expressar o amor e afeto, mas também saber colocar limites, saber o que é frustrar, dar responsabilidades, tarefas compatíveis com a idade, promover o desenvolvimento. Sim. Então, o amor é muito importante. E muitas vezes a gente não sabe como amar. Uma mãe ou um pai não sabe como fazer isso. Precisa aprender como é que eu vou fazer. Que pra gente o amor é comportamento. Exatamente. Né? Ó, a Márcia falou assim: hoje faço academia, mas preciso fazer terapia urgente. Não estou sabendo lidar com as minhas As emoções. emoções. Que bom, Uhum. Márcia, que você, primeiro, já reconhece que precisa de ajuda e que já faz academia, que é um pilar. Eu sempre peço para os meus clientes, pacientes, fazerem terapia. Para mim, é um pilar. É como uma cadeira, sabe? Uma cadeira que precisa ficar de pé, precisa de quatro pernas, né? Quatro apoios. É terapia. Em alguns casos, a medicação. E medicação, sim, é importante, viu, gente? Eu falei aqui Uhum. no sentido de pessoas que às vezes só querem tomar medicação e não quer ter uma mudança comportamental. Medicação, em alguns casos, são imprescindíveis, não são em todos os problemas psicológicos, mas tem casos sim que precisa ir ao psiquiatra. Então, terapia, atividade física, medicação em alguns casos e mudanças comportamentais, mudanças de hábito. Então, você, Uhum. Márcia, já faz academia, já reconhece que precisa aprender a lidar com as suas emoções e com a autorresponsabilidade que eu falei, né? Você percebeu o que precisa fazer, e ir atrás do autocuidado. Nesse caso aí é o autocuidado emocional e em busca de uma pessoa capacitada para te ajudar. Ninguém nasce aprendendo a regular as emoções. Ninguém. A gente aprende. Então, tem forma sim de você aprender a fazer isso. Na terapia, o psicólogo, ele te ensina. Se você chega lá com essa demanda, na verdade é base, né? Para todo tipo de tratamento, a gente vai falar sobre as emoções e a gente vai ajudar o paciente a lidar com elas. Então, te sugiro que
procure um psicólogo, uma psicóloga para chamar de seu, de sua, É e isso. faça terapia. Voltando ao autocuidado físico, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Tem uma coisa que a gente faz demais, eu até melhorei, que é a procrastinação em relação a coisas, ao cuidado com a nossa saúde e coisas simples, como ir ao dentista, marcar consulta. Olha, eu tenho meu pai que vai fazer 70 anos. Você acredita que meu pai veio no médico tem poucos anos? E mesmo assim é uma luta para voltar. Ele se orgulha em dizer que foi no médico com mais de 60 anos. Gente, isso não é legal. A pessoa acha que é porque não adoeceu, aí se for no médico, eu já ouvi gente falando isso. Se for no médico procurar, você acha. Não, isso é uma negligência com você mesmo. Né? Então, muitos problemas de saúde nós vamos conseguir resolver inicialmente ali, quando faz uma consulta. Não deixa piorar. Por quê? Esperar estar mal para procurar, né, E um ele especialista. fez Então, o quê? Quem fazer foi as que suas amarrou ele? consultas. Oi? Quem foi que o amarrou para levar? Foi o Quem quê? foi que amarrou seu pai para levar ele no médico? Problema de próstata no instante ele foi. Ah, Mas não continua indo com frequência. Eu aqui falando do meu pai publicamente. Mas é teimoso. é É comum, teimoso. muito comum na geração atual, na anterior, nossos pais, então, pior ainda. Né? Eu penso que meu pai faleceu quando ele tinha 69 anos. Né? Meu filho nasceu, 2 dias depois ele morreu. Pô, foi uma época, né? E eu penso assim, cara, se ele se cuidasse melhor, que ele era diabético e cardíaco. Teve 2 infartos, mas continua fumando. Não quis se permitir vencer o vício do cigarro. Porque hoje a gente sabe que tem protocolo de que dá para vencer o vício. A alimentação era da cabeça dele também. Não seguia uma nutrição, exercício também fazia do jeito dele, qualquer jeito em casa. Então eu pensei, cara, se meu pai ele se cuidasse certinho, estaria aqui comigo, né, curtindo aqui os netos. E é uma coisa que, se eu paro um pouco para pensar, me deixa triste. Para ficar pensando, não vou pensar nisso não. Mas é isso, né? A gente tem que se cuidar e usar poxa, toda a medicina aí, né? Quando as pessoas vêm assim, poxa, tem que tomar remédio a vida toda, ainda bem que tem remédio, né? Já pensou se não tivesse? Né? Pessoas que têm bipolaridade, tem que tomar remédio a vida toda. Eu tomo Pessoas que remédio estão. para a vida inteira. Eu não tenho tireoide desde os 13 anos. Hoje eu tenho 40, então há 27 anos eu tomo remédio e vai ser para a vida inteira. Então, às vezes, a gente tem que aceitar os fatos como eles são mesmo. Né? E Ainda bem agradecer, que existe né? a medicação. Porque há 100 anos atrás não tinha nada disso, eu acho. Não precisa de remédio todo que tem hoje em dia. Ou tinha uns 100 anos atrás, sei lá. Então, hoje, que bom que tem remédios que nos traz uma qualidade de vida, que dá para viver, né? E viver com qualidade. Né? Antigamente, remédios psiquiátricos praticamente não tinha, era aqueles procedimentos, né, que a gente vê em filmes, documentários, que deixava o pessoal lá internado, fazia um procedimento todo doido lá. Não sei se você assistiu Nice, de Nice de Oliveira. Sim, Já viu? Eu já vi o filme. Nisso de Oliveira, sim. Ela trabalha com pintura, né? E ela bateu boca com um médico que usava um ferro para meter na cabeça dos pacientes. Aí avalia o grau de tecnologia do povo daquela época, meter um ferro na cabeça. Não sei o que era, que ele achava que ajudaria. Hoje não é nada disso, né? Tem uns medicamentos aí que resolve e traz qualidade de vida e tudo mais. Então a gente tem que acabar vencer esse preconceito também com os remédios. É Faz isso parte, mesmo. parte Então, também. esse autocuidado, né, ele é necessário. Uma vez eu ouvi uma frase assim: você diz que dá a vida pelos seus filhos, mas você vive pelos seus filhos? Tipo assim, você se cuida, né, pelos seus filhos? Porque se eu quero que minha filha, se eu digo, eu dou a minha vida por minha filha, mas eu vivo bem por minha filha, do tipo, eu cuido da minha alimentação para eu viver mais com ela, eu vivo da minha alimentação, ou eu cuido da minha alimentação, da minha atividade física, de mim, da minha saúde mental, para eu viver por ela, viver para ela, viver melhor para ela. Vai dar mais trabalho, né? Porque dar a vida, se tiver que arrancar meu coração, dar pra ela, a gente morre e acabou. Mas dar a vida é todos os dias
você fazer alguma coisa, você se esforçar, fazer uma mudança. É mais trabalhoso. Então, autocuidado vai além desse cuidado físico, a gente também tem que pensar, já vamos encerrar, né, porque já tem uma hora, mas eu vou resumir. Autocuidado emocional, autocuidado espiritual, que é autocuidado emocional. Você fazer terapia, você cortar da sua vida pessoas que te fazem mal, relações tóxicas. Isso é um cuidado emocional que as pessoas não sabem fazer, né? Ter consigo Hum, mesma. Acham que precisam estar perto, porque é amigo, é família. Não, você pode ter uma distância saudável se for alguém que você não consiga cortar do seu convívio. Mas as pessoas que te fazem mal e você se afasta, isso é um autocuidado emocional. Principalmente relacionamento amoroso. Se você entende que é um relacionamento abusivo, que te desvaloriza, que te machuca, que te fere, isso é um autocuidado. Quando você consegue dar esse limite. Dizer não quando você quer dizer não, quando você precisa dizer não. Dar limite ao outro é um tipo de autocuidado emocional, que também é aprendido na terapia. Isso a gente trabalha as habilidades sociais também, junto com a regulação emocional. É base dos tratamentos. Muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver as habilidades sociais. Isso pode ser aprendido, como eu falei para a Márcia sobre a regulação emocional. Então, existem vários tipos de autocuidado, que não é só o físico. O espiritual é quando você procura trabalhar a sua espiritualidade, sua fé, de alguma forma. Você tem contato com a natureza, com o mar. A gente falando de praia mais cedo, né? Já tem pesquisas que comprovam como você se sente melhor após o contato com o mar, o barulho, né? Ouvir aquele barulhinho gostoso das ondas. Então, estar perto da natureza é um autocuidado espiritual. E aí tem diversos autocuidados, tipos de autocuidado, como você ouvir música, você praticar um esporte, ter um hobby, fazer coisas que você gosta, ter uma lista de coisas que te fazem bem. Tudo isso são coisas que estão ligadas ao autocuidado. Sim, você falou de Nise, aí eu fiquei na dúvida. É Nise da Silveira, o nome. de Silveira, né? Não é de Oliveira, não, né? Eu Tá certo. estudei isso na faculdade, eu já tenho 18 de formada, imagine quantos anos tem. E essa questão de dizer não, eu fiz terapia com uma senhorinha de 60 anos que ela queria saber dizer não. Os filhos, pro marido, né? Mas você tem uma ideia? Tem uma vez que ela falou para mim, olha, tem uma vez que eu acordei 3 da manhã, meu filho de 30 anos estava na sala, mãe, já que você acordou aí 3 da manhã, aproveita e faz uma macarronada para mim. Nossa senhora. E ela fez, né? Porque na mentalidade dela, na cabeça, né? Mãe é para servir, mãe é para se sacrificar, custe o que custar. Né? Quando ela aprendeu a dizer não e dizer, não vou fazer isso, você que faça, você vê? Aí o resultado, a família começou a não gostar de mim. Porque, olha, meus filhos não estão gostando de você, não. Eu estou ficando muito espertinha, eles disseram. É, muito bem, mas a meta é essa mesmo. Você saber se posicionar e dizer isso aqui me viola, isso aqui me faz mal, estou sendo prejudicada. Estou mimando demais. Então, muitas vezes há esse confronto. Na medida que a pessoa vai evoluindo no processo de terapia, algumas outras pessoas poderão não gostar disso. Porque vai começar a se posicionar, a colocar limites, a dizer, isso eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui, me afasta essa pessoa aqui. Né? E Violência tem gente que doméstica, fala, né? Depois que começou a fazer terapia, você piorou. Isso é o que as pessoas falam mesmo. já atendi mulheres que normalizavam violência doméstica. Levei um urro, levei um soco no estômago, não sei o que, perdoei. No processo, ela percebeu que aquilo ali era inaceitável. Era isso, eu tô normalizando aquilo que é inaceitável. Não posso aceitar isso. Né? Até isso, essa corrupção mental, que principalmente as mulheres, né, ficam à mercê disso. Né? O que é aceitável? Ser violentada fisicamente, psicologicamente. Olha a Ana Hickman aí. Precisou apanhar literalmente para perceber que está uma relação ruim. Porque todo o resto que a gente via em vídeos assim, né, em trechos, né, a gente já percebia que o cara era mal com ela. Né, doente em palavras e tudo mais. Mas ela ia aceitando e tal.
Ela contou a história dela, que quando ela era pequena, o pai dela jogou ela em cima de uma mesa de vidro, que ela se cortou toda. Então ela foi aprendendo desde pequena que homem é assim, é violento, casamento é assim mesmo e tal. E foi naturalizando uma forma de ser, de violência, de ter que aceitar esse tipo de coisa. É essa mentalidade que vai se abrindo, né? De achar que o pai é aquele que ajuda a mãe, né? Mas a principal não é a mãe que tem que estar ali o tempo todo. Teve uma mãe que chegou para mim, pô, eu vou na padaria comprar pão, tenho que levar meu filho de 4 anos caminhando, e eu tenho que estar atento a ele, o carro, não sei o quê, e o meu marido fica lá comigo. Mas peraí. Eu falei, e se você for sozinho, você se sentiria melhor? Eu sentiria, né? Uma caminhada sozinha, é melhor do que ficar caminhada com um menino de 4 anos ali, o tempo todo agitado e tal, sendo que o pai está em casa sem fazer nada, dormindo e tal. Então, até isso, ó, aprenda a delegar. Porque se não aprender a delegar, você ainda vai estar no remédio e não vai se libertar nunca. A psiquiatra doidinha para dar alta a ela e ela não conseguia fazer essas mudanças, delegar a ação, ó, faça sua parte, ó, preciso dividir tarefas. Aí eu listo com ela, ó, o que você vai listar tarefas com seu marido, ó, tal, o que vocês têm que fazer, tempo com crianças, tempo enquanto casal. Aí eu listei com ela, o que você tem que fazer aqui, ó. Apresenta o seu marido e entra em acordo. Então, ela pegou, eu vou na semana seguinte, ó, ele mudou e eu me sinto bem melhor com isso, porque estresse de casa, criança, vai ter, aí não vai mudar. Mas saber dividir o estresse é bem melhor. Né? Tem uma amiga minha que ela se separou do marido porque ela falou sempre, eu prefiro estar sozinha cuidando do meu filho, né? Sabendo que é assim mesmo, do que eu achar que eu tenho alguém ali que eu posso contar e na verdade não posso contar. É mais estressante. Você achar que pode contar com alguém, na verdade você não está contando coisa nenhuma. E É essa melhor estar realidade sozinha e eu mesmo aqui. Essa guerra aqui mesmo, eu com eu mesmo. Pronto. É melhor assim. exatamente. E essa é uma realidade de muitas mulheres, né? Então, até a mudança acontecer, ela precisa sustentar essa mudança e vira um caos no início, né? Porque vai ter discussão, você não era assim, por que você agora tá querendo ser Terapia. assim? Essa psicóloga tá colocando coisa na sua cabeça, as pessoas pensam isso, que a gente é que diz como vai ser, né? É. Não sabe como funciona a terapia, quem fala isso. Então, você precisa sustentar, né, o que você quer. E isso vai passar por algumas turbulências, quando a relação é desse tipo e você começa a colocar limites. E nessa situação em que você precisa colocar limites, muitas pessoas vão discordar, muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas vão bater o pé. Então precisa ser firme nesse autocuidado. E aí eu sempre falo para as minhas pacientes, e eu também tenho grupos terapêuticos, quando eu faço, né, algum trabalho de grupo, eu falo, você precisa se colocar como centro da sua vida. Né? E a gente não aprendeu a fazer isso, porque quem está no centro da vida é o relacionamento, é o filho, a filha. Mas quando a gente coloca as outras pessoas no centro da vida da gente, isso não significa que elas não são importantes, né? Mas se você coloca as outras pessoas, você começa a viver por essas pessoas e não se prioriza. Então, você, quando se coloca no centro da sua vida, você sabe que você tem o papel de mãe, tem o papel de esposa, tem o papel de profissional, tem os seus papéis e você vai tentando equilibrar. Claro que alguns vão tomar maior parte da sua vida do que outras, pelo grau de importância, mas você precisa ser o centro. E o centro é onde você se fortalece. Quando eu me coloco como centro, eu sei que eu sou mãe, mas eu não sou mãe 100% do tempo. Eu também sou mulher, então eu vou atender às minhas necessidades. Porque senão você coloca uma carga muito pesada nos filhos, né? Eu deixei a minha vida, eu abandonei a minha vida para cuidar de você. Eu fiquei nesse casamento por você. Então lá na frente vem uma cobrança. E que não é justo com a criança. Isso. Que ela supra as suas necessidades. Então, para isso é importante se colocar como centro da sua vida. Então, é isso que a gente falou hoje, né? Sobre esse autocuidado materno que precisa primeiro de decisão, que é a autorresponsabilidade, de autoconhecimento,
mudanças comportamentais, né? Entender suas necessidades. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, para começar a se perguntar, né? Quem eu era antes de ser mãe? O que é que eu gostava de fazer? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu posso me conectar com quem eu era? Tem coisas que não vale a pena mesmo, que a gente passou. Por exemplo, eu gostava de coisas que eu já não quero voltar a fazer, mas tinha coisas que eu adorava fazer. E por que eu deixei de fazer? Deixei de fazer porque a maternidade me engoliu, mas aos poucos a gente vai voltando, entrando em contato com aquilo que faz, né, nosso coração vibrar, Isso. nossa alegria de Pode viver mesmo. planejar, não voltarei. Quando passar essa fase aqui, não voltarei. Exatamente. E é isso, a gente precisa desse tempo, né, de autocuidado para viver melhor, para sermos mães melhores. Então, eu Muito espero que bem. vocês coloquem em prática, né, tudo aquilo que a gente conversou hoje, porque conhecimento sem ação de nada vale, você fica do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa ter o conhecimento e colocar em ação. E ação com pequenos passos, como a gente faz, que o Marcelo falou, na ativação comportamental. Quando a gente tem um paciente depressivo, por exemplo, que não consegue fazer atividade física, vocês vão achar uma bobagem, mas é terapêutico. Ou é técnica da terapia. A gente, às Sim. vezes, só manda ele calçar o tênis e ir até a porta. Paciente que não consegue levantar da cama, sentar na cama e colocar um tênis é uma vitória. A gente faz isso. Porque a gente vai fazer sempre o pequeno passo, um pouco além do que ele consegue fazer. Porque se a gente coloca ele, que não consegue levantar da cama, no episódio depressivo, para ir para academia 3 vezes na semana, ele vai se frustrar. Porque ele não vai fazer e ele vai ficar pior ainda. A gente quer que ele tenha a experiência de uma pequena conquista. Um esforço além do que ele tem conseguido fazer, e ele consiga e se sinta vitorioso por aquilo. E depois daquilo a gente vai para um passo. E às vezes é muito difícil para ele fazer isso. Vocês não têm noção como é difícil para uma pessoa no episódio depressivo se levantar da cama. Muitas vezes tem gente que não toma banho. E às vezes a gente só coloca isso, vai tomar um banho. E isso faz parte do tratamento. Então, da mesma forma como a gente faz na ativação comportamental de pacientes que têm algum tipo de transtorno, pense no autocuidado como pequenos passos. Se eu não consigo ainda fazer o ideal, que seria me exercitar 3 vezes na semana, o que é que eu consigo em 10 minutos? Hoje, ou amanhã, né? Já tá tarde. É esse pequeno passo. Quem me acompanha no meu Instagram sabe quanto eu valorizo isso. E eu falo sempre dos pequenos passos, que são com vários passinhos que a gente chega longe. Se a gente quer dar um passo longo, a nossa perna não alcança, a gente se frustra. Então, pequenos passos, nós vamos chegando onde a gente quer chegar, tá? E é assim que aumenta a autoestima, né? A autoestima ela é conquistada com o autocuidado. A gente vai começando a gostar da gente mesmo porque a gente vai se cuidando. Primeiro que vai se cuidando, a gente vai se gostando. Não é o contrário. Primeiro se gostar para depois se cuidar. Não, primeiro você se cuida. Depois você começa a se gostar. É ciclo. Eu acho que nessa temática, o seriado que tá dando o que falar, Bebê Rena, Eu tô vendo as pessoas falando, mas eu não conheço. eu já maratonei, eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso. Mas fala um pouco, eu acho que traz muito essa questão de saber colocar limites, saber reconhecer quando o outro está entrando demais na sua vida e você estabelecer logo, ó, a partir daqui não dá não. E também traz uma questão de autoestima, que o protagonista ele reconhece. Tem uma frase que ele fala mais ou menos assim, que ele estava gostando de uma mulher trans, né? Mas ele não se permitia amar. E ele falou: eu amava me odiar. Olha só, eu amava me odiar mais do que a amava. E é baseado em fatos reais, né? É um seriado baseado em fatos reais. Frase interessante. Eu amava mais me odiar. Ele se maltratar, achar que não ia conseguir, se ver derrotado, fracassar em tudo que ele conseguia. Interessante isso. E ele vinha de um histórico, né, de abusos, que fez com que ele tivesse baixa autoestima, enfim. Mas achei interessante uma série de coisas, né, ainda mais essa, né, o quanto, como ele não se amava, né, estava acostumado a a se sabotar, digamos, se sabotar, embora isso não exista, mas a se sabotar, né? No senso comum, para as pessoas entenderem. É, senso comum ele se sabotava,
não agarrava a felicidade, mas ficava à mercê de quem demonstrava um afeto, ainda que doentio, com relação a ele. Então, ensina também, ó, a gente precisa saber a se amar. E quando a gente se ama, só entra na nossa vida aqueles que nos acrescentam. Exatamente. Não vai entrar na nossa vida aquele que vai dar migalhas de afeto, e a maioria das vezes vai ser só briga, estresse, transtorno. Mas você está numa relação que você mais se estressa do que você é feliz, não faz sentido. Né? E E aí, autoamor Manuela, é aprendido. é. As pessoas pensam que eu não tenho autoestima legal, eu sempre fui assim. É aprendido. E é aprendido com prática, com passos. Não tem jeito, minha gente. Para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente evoluir, tem que agir. Né? Não existe um passo de mágica. Uma transformação sem passar pelo processo. E o processo é aquilo que geralmente as pessoas não querem fazer. Mas não tem jeito. E se a gente pensar em pequenos passos, na questão do auto-amor, né? Autoestima, é tirar, pelo menos, se você achar, eu não me amo, mas se eu quero me amar, tem uma profissional que eu gosto, ela trabalha com autoestima, e ela fala assim, difícil é não se amar. E é mesmo. E é muito difícil também você se relacionar com uma pessoa que não se ama. Então, como é aprendido, pense em pequenos passos. Quais são as pequenas atitudes que eu posso começar a ter? Escolha 3 delas por dia para melhorar a minha autoestima. Qual ação de autocuidado? Se eu sei que autocuidado e autoestima são inseparáveis, eu posso pensar em coisinhas pequenas nesses tipos de autocuidado que eu falei, que eu posso praticar. E praticar de forma consciente. Assim como a gente sabe que tem que fazer atividade física, se levantar, ir lá na academia, ou enfim, qual esporte que a pessoa faz, a gente também planeja quais as ações que eu posso fazer aqui para melhorar a minha relação comigo. Pensem sobre isso. Tá? Maravilha. Você atende online, presencial, individual, em grupo? Como é que é? Eu atendo online e presencial aqui em Aracaju e tenho grupos online. Tem alguns trabalhos somente para mulheres, mas eu não atendo somente mulheres, eu atendo homens também. Mas os meus trabalhos são para mulheres. Eu trabalho com esse tipo específico de autoestima, de autoamor, de autoconfiança, ensinando habilidades sociais também, regulação emocional. Então, meus trabalhos em grupo para mulheres têm esse foco, mas os atendimentos somente para adultos, mas homens e mulheres, presencial e online. Muito bem. Então, quem tiver interesse aí, ó, procura aí o Instagram da Emanuela Hora. Tá aqui salvo, né? Então, olha lá. Muito obrigado. Olha, foi muito boa a conversa. Foi Ótimo. 1h20 minutos. 1h20 minutos de conversa, né? Sim. Muito bom. Fala, Gostei muito. Foi bem enriquecedor mesmo. Tá? Obrigada pelo convite, Marcelo. Estou à disposição para outras conversas como essa. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. E obrigada a cada pessoa que participou, perguntou, falou alguma coisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Está invadindo aqui a live. Que linda! Muito bem, gente. Agradeço então a todos. A gente fica por aqui. E boa noite. Vai ficar salvo aqui no Instagram essa live. E eu vou também colocar essa live no YouTube. Depois eu vou disponibilizar o link para todo mundo. Tá bom? Tchau. Beijo, tchau. Beleza. Tchau, tchau.